Novamente, boa noite. Sejam bem-vindos a este Hospital de Almas, como bem fala a nossa querida irmã, Dona Sueli. Seguindo as palestras semanais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, coube a mim no cronograma falar hoje para vocês sobre o capítulo número 3, que tem por título Há muitas moradas na casa do meu Pai. O significado clássico que a gente vai ver do trecho evangélico é que a casa do Pai é o universo, todo o universo. E as moradas são os mundos que circulam pelo espaço. E nós vamos falar mais nesse sentido clássico desta frase do Divino Mestre Jesus. Mas também nós podemos fazer elucubrações filosóficas de que esta frase também poderia estar se referindo a universos paralelos, outras dimensões, a diferentes dimensões dentro do mesmo mundo. Por exemplo, aqui no nosso planeta Terra, nós, pela doutrina espírita, sabemos que existem colônias de recuperação espiritual, existem esferas umbralinas, onde o nosso espírito expira as faltas cometidas durante a nossa vida física, e também pode estar se referindo aos diferentes estados da erraticidade quanto ao espírito. Então, de diversas formas, nós poderíamos analisar. Então, no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 1 a 3, está transcrita a fala de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Então ele já anunciou que existem outras moradas. Este capítulo, ele possui 3 subtítulos, um que é tratando das diferentes almas na erraticidade, então ele trata mais dessas diferentes dimensões que nós temos dentro do planeta, onde interpenetram-se o que nós chamamos e sentimos como matéria, mas também o plano espiritual, inclusive ocupando espaços maiores do que os que nós vemos dentro da materialidade. Trata das diferentes categorias de mundos habitados, que, como eu falei antes, é o que nós vamos especificar aqui em virtude do tempo e tratar mais detidamente. E também esse capítulo trata da destinação da Terra, quais são as causas das misérias terrenas e para onde nós vamos dentro do planejamento divino de evolução. Há ainda 4 instruções dos espíritos, tratando de mundos inferiores e mundos superiores, nós vamos falar de forma bem superficial, mundos de expiações e de provas, que é o nosso, mundos regeneradores e progressão dos mundos. Quanto à pluralidade dos mundos, no Livro dos Espíritos, que é uma das 5 obras básicas da doutrina espírita, a mais importante, porque ela foi a primeira e dela se originaram todas as outras 4 obras básicas, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns. Então, todas as obras básicas partem do Livro dos Espíritos. E nesse Livro dos Espíritos, vejam a pergunta que Allan Kardec fez à espiritualidade superior. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Vejam que eu até sublinhei, todos os globos. A pergunta foi bem específica. Ele perguntou se todos são. Resposta da espiritualidade superior. Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para si, só para eles, Deus criou o universo. Então, quem está chegando à casa espírita pela primeira vez hoje assistindo essa palestra, já vai se assustar um pouquinho, porque a doutrina espírita crê piamente em alienígenas, em seres não terráqueos, outros seres humanos, mas que não estão aqui no planeta Terra, estão em outros planetas. E mais,
em todos os outros planetas. Existem humanidades evoluindo e estão em diferentes graus. Uns mais evoluídos, outros menos evoluídos que nós, mas todos eles são habitados. Falando aqui da interpenetração do espaço etéreo e do nosso mundo material, quem já leu o livro ou assistiu o filme Nosso Lar, sabe que lá acima do Rio de Janeiro, dentro daquela psicosfera, tem uma colônia que é chamada Nosso Lar, de recuperação espiritual. Inclusive, realizando o planejamento reencarnatório para retornar aqui ao planeta. Nós não enxergamos com os nossos olhos da matéria, nem detectamos com os nossos aparelhos atuais, cuja tecnologia não tem essa capacidade. Um dia terá. Mas ele está ali, apesar de nós não vermos. E ele foi relatado pelo Dr. André Luiz, pelas mãos de Chico Xavier, como é que é o funcionamento dele. Então, por que eu coloquei esse ponto aqui? Que não é porque nós não estamos enxergando ou detectando com fotografia ou com os aviões que passam naquela área, não enxergam, porque eles estão em outra dimensão. E aí vem a resposta do porquê, inclusive nos planetas onde o ser humano já enviou sondas para fotografar, filmar, não se enxerga nem o alienígena lá. Porque eles não estão na mesma faixa vibratória. Existem civilizações, cidades, todas nesses planetas. Mas nós não temos como detectá-las. A ciência um dia chegará a esse ponto, de conseguir ver estas outras dimensões. Mas hoje não é possível. Mas a espiritualidade dá, inclusive, relatos muito pormenorizados sobre estas civilizações de outros planetas. Nós sabemos que a física, ela usa dimensões para descrever os fenômenos observados pelo homem. Classicamente, todos aprendemos no colégio que existem 3 dimensões pela física clássica: largura, comprimento e altura. Isto é o tradicional, e é como a gente enxerga essa sala, a cadeira, esse púlpito aqui na frente, dentro dessas 3 dimensões. Só que Albert Einstein, na sua teoria da relatividade geral, ele já colocou uma 4ª dimensão, que ele denominou de espaço-tempo, e que já nos dá uma outra dificuldade de, dentro da nossa mente intelectualmente evoluída, conseguir processar e entender isso. Mas os físicos que estudam bastante já teorizaram, mas ainda não comprovaram, a existência de 26 dimensões através da teoria das cordas. Ou seja, podem existir 26 nossos eus em outras dimensões, afetando nossa vida atual, e nós afetando a vida deles. Outros mundos paralelos. Então, o ser humano já está começando a perscrutar este ambiente mais escondido, né, da física. Todos já devem ter ouvido falar dos buracos de verme ou buracos de minhoca, que chama de worm em inglês, então pode traduzir como verme, mas normalmente aqui no Brasil se fala buraco de minhoca, que são caminhos energéticos, como se fossem atalhos que ligam diferentes universos ou locais e tempos dentro do mesmo universo. E a física também estuda muito pesado essas questões. Aliás, está sendo estudado através do Grande Colisor de Hadrons, que é um equipamento que possui 26 quilômetros de circunferência e fica entre a França e a Suécia, onde eles tentam colidir prótons uns com os outros para tentar experimentalmente comprovar a existência do bóson de Higgs, que foi também chamado de partícula de Deus e que explicaria a matéria escura no universo, que, segundo os físicos, é 95% de tudo que existe nele. Então, esta matéria, que nós achamos que é sólida, ela, na verdade, 95% é formada de uma matéria escura, segundo os físicos. Teorizações. A comprovação para o homem, cientificamente, vai ocorrer quando ele obter o bóson de Higgs através dessa colisão. No livro Espírito e Matéria,
Não, sobre espírito e matéria do Livro dos Espíritos. Pergunta 22. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. Allan Kardec perguntou, são exatas essas definições? O que a espiritualidade superior respondeu? Do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. E aí, fazendo parênteses, o que conhecemos é muito pouco ainda. Somos como cegos. Nossa faixa de visão, nossa faixa de detecção sonora, ela é muito curta ante a diversidade de gama de ondas e partículas que existem ao nosso redor. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etéreo e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não seria, porque nós temos um conceito muito estreito de matéria. É só o que é palpável, o que é tangível. O que não é, nós não consideramos como matéria. Mas, porém, reconhecemos a existência do oxigênio. Ele está aqui no ar, estamos respirando, e é possível concentrá-lo dentro de cilindros. Não é porque nós não vemos que não exista. Então, outras ondas, outras partículas serão descobertas pelo homem e cada vez mais darão base para a teoria espiritual que nos foi passada através da codificação. Aliás, no prefácio de Emmanuel, no livro Nos Domínios da Mediunidade, este mentor de Chico Xavier nos explicou que químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do espírito. Porque, como consequência de seus porfiados estudos, o materialismo e o ateísmo serão compelidos a desaparecer por falta de matéria. Porque a matéria, cada vez mais, eles descobrem que ela não existe. Que a matéria é uma ilusão. A base que lhes assegurava as especulações negativistas. Tá? Porque a maioria dos físicos, inclusive, eles são ateus. Então, eles não acreditam que haja essa correlação religiosa que a gente faz. Mas, para nós, cada vez fica mais claro o caminho que eles estão trilhando, realmente vai acabar dando a base para o mundo espiritual. Então, assim, falando de mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de cada mundo, se percebe, então, segundo os ensinamentos que estão no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, que nesse capítulo trata especificamente dessa pluralidade de mundos, que os mundos mais inferiores, eles têm sua base mais na matéria. E os mundos superiores vão se desligando da matéria e sendo mais espirituais. Acho que eu estou falando demais aqui, já estão mandando eu parar, mas ainda tem uns minutinhos. Com isso, a moral ela vai aumentando à medida que nós nos desligamos da matéria. Obrigado. Se nós olharmos as diferentes categorias de mundos que é explicado no Evangelho segundo o Espiritismo, a humanidade ela vai aumentando a evolução em virtude do aumento da sua razão, da racionalidade. Então, todos os planetas iniciam como mundos primitivos, onde basicamente o que reina é um instinto. Depois eles evoluem para planetas de mundos de expiações e provas, que é o nosso. Depois, mundos de regeneração, que segundo Chico Xavier, entraremos nessa fase em 2057. Depois de centenas e centenas de séculos, chegando a mundos felizes. E por último, os mundos celestes ou divinos, que é de onde vem o nosso divino mestre Jesus Cristo, governador do planeta Terra. Então, aqui no nosso planeta, que é um planeta de expiações e provas, o mal predomina sobre o bem. Ainda o mal sobrepuja. Mas, a partir desse momento de transição, as forças se equilibrarão. Mas não é entre pessoas boas e más. É o mal e o bem que está dentro de nós que vão se equilibrar.
Porque, infelizmente, nós somos um pouquinho mais de maldade hoje do que de bondade. Cada um que se autoanalise. Mas quem estiver fora da faixa vibratória de planeta de regeneração, já está sendo separado para retornar ao mundo primitivo, que também foi formado por Chico Xavier, que é o planeta absinto, ou chupão. Então, as pessoas que têm esse gosto pelo mal, já energeticamente vão ser atraídos por esse planeta e vão reencarnar em planetas primitivos. Há toda uma categoria, uma classe de espíritos. Nós estamos na terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, que se dividem nessas classes de 6 a 10, mas a gente tem a mistura de cada um pouco dessas aqui. Espíritos impuros, que têm inclinação para o mal, levianos, que são ignorantes e têm malícia, os pseudo-sábios, que adquirem um pouquinho de conhecimento, conseguem um canudo universitário e já acham que são melhores que o resto da população. Tem os neutros, que não são bons nem maus, e ao contrário do que a gente imagina, eles conspiram para o mal, porque quem está em cima do muro e não faz nem bem nem mal, está deixando o mal graçar. Então nós vamos responder por todo o mal que advenha do bem que não tenhamos praticado. Tá? Então, só para deixar isso aí bem claro. E depois, na escala evolutiva, vai subindo até a classificação superior, que é de Jesus aqui. Primeira classe, espíritos puros, ministros de Deus, que é o caso de Jesus Cristo. Aqui é só uma outra forma de exemplificar a evolução, como ocorre. E aqui vocês veem a moral e o conhecimento. Eles andam juntos dentro desses planetas. Não há como a moral evoluir sem o conhecimento intelectual. E o conhecimento intelectual, ele não se faz sozinho, sem a moralidade o acompanhando. Às vezes, as pessoas ultrapassam um pouco um ou outro, mas não conseguem avançar totalmente num só. Por exemplo, só em conhecimento, se não evoluírem a moral. Porque se não tiverem a moral, eles acabam caindo pelas consequências dos seus atos imorais, com o passar do tempo. Isso a gente pode ver na vida normal. Mostrando, só de outra forma, as categorias de mundos, nós estamos ali no segundo degrau ainda. Temos muito ainda que subir. E vai depender de nós realizarmos a reforma íntima, cada um, para que consigamos ficar aqui ainda nesse planeta. Nenhum de nós sabe se vai ficar. Mas tem a passagem aquela dos trabalhadores da última hora. Né? Podemos mudar a partir de agora. Muito obrigado pela atenção, que assim seja.